Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Camila Brandão, que é médica endocrinologista com formação pela UFMG, membro do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas do UFMG desde 2011 e ela atua nesse serviço nos ambulatórios de doença da tireoide e também no ambulatório de equipe multidisciplinar de cirurgia de cabeça e pescoço. Além disso, a Camila é coordenadora da equipe de endocrinologia do Instituto Horizonte, em Belo Horizonte, e membro do núcleo de tireoide do mesmo serviço. Então, primeiramente, Camila, bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito do hipertireoidismo. Boa noite, João. Muito obrigada aí pelo convite e pela oportunidade de participar. Ótimo. Então, para começar, Camila, eu quero que você me falasse o que é o hipertireoidismo. Bom, o hipertireoidismo, ele é, na verdade, uma manifestação clínica, né? Um conjunto de sinais e sintomas que a gente vai ter decorrentes do aumento da produção dos hormônios tireoidianos, né? Então, a tireoide, ela é uma glândula que está localizada aqui na base do pescoço, né? E ela produz o T3 e o T4, que são hormônios importantes que vão atuar no metabolismo aí de todo o corpo. E quando a produção desses hormônios está aumentada, né, a gente tem o hipertireoidismo. Ótimo. Já vamos falar sobre os hormônios especificamente, né? Mas, do ponto de vista clínico, como é que você suspeita que uma pessoa esteja desenvolvendo o hipertireoidismo? Bom, então a gente vai ter essa suspeição quando eu tenho sinais e sintomas de um hipermetabolismo. Então, por exemplo, né, sintomas como uma perda de peso apesar do apetite aumentado, taquicardia, né, com aquela sensação de que o coração está batendo mais acelerado, palpitações, tremores, um suor em excesso, né, sensação de cansaço, de fadiga. Então, tudo isso são sintomas que são compatíveis com o hipertireoidismo. Além disso, né, por exemplo, nas mulheres, a gente pode ter uma alteração no padrão ali do ciclo menstrual, né? A gente pode ter também alterações como uma irritabilidade maior, um nervosismo, uma dificuldade para uma ansiedade, né, com uma sensação de uma aceleração mesmo ali do metabolismo e do pensamento em geral, queda de cabelo, unhas mais fracas. Então, todos esses são sinais e sintomas que são compatíveis com o hipertireoidismo e que vão levar à suspeição desse quadro. Ótimo. E isso pode acontecer em qualquer idade? Ele acontece de uma hora para outra ou é uma coisa que vai se desenvolvendo aos poucos? Como é que você suspeita disso? Bom, então a gente tem desde um hipertireoidismo aí neonatal, que pode acontecer, por exemplo, quando a mãe tem um hipertireoidismo na gestação que não foi adequadamente tratado, quando ela tem alguns anticorpos ali, né, que estimulam essa tireoide, eles podem passar pela placenta e causar desde um quadro no recém-nascido, e a gente pode ter até no idoso. Então, realmente pode acontecer em todas as idades, né? Mas a gente vai ver principalmente, né, em mulheres e de adultos jovens e meia idade, que vão ser a faixa etária aí, mais acometida. E ela acontece de uma hora para outra ou ela vai vindo aos poucos os sintomas? Então, tem alguma. Aí vai depender muito da causa, né? Então, tem algumas causas em que a gente vai ver um quadro mais insidioso, que pode, inclusive, ser precedido do que a gente chama de hipertireoidismo subclínico. O que é isso, né? Então, a tireoide, ela funciona sob ordem ali da hipófise, que secreta, né, o TSH. É como se o TSH fosse um sinal verde ali para a hipófise, dizendo para ela que ela pode produzir esses hormônios. Quando a gente tem uma produção que está aumentada, a gente pode ter, num primeiro momento, esse TSH baixo, suprimido. Por quê? Porque quando essa tireoide começa a funcionar demais, esse excesso de hormônios, T3 e T4, ele é sinalizado lá na hipófise, que essa tireoide está com uma produção aumentada, e o que a hipófise faz?
ela funciona de uma forma, né, que a gente fala que é uma retroalimentação negativa, então ela reduz a secreção do TSH na tentativa de reduzir o estímulo para a tireoide, para levar a uma redução desses hormônios. Então, isso acontece num primeiro momento, e aí a gente tem esse TSH mais baixo e a tireoide consegue frear um pouco e ainda manter esses níveis hormonais normais. Então, isso é uma fase que antecede o hipertireoidismo propriamente dito, quando esses hormônios de fato aumentam, apesar da redução, né, dos níveis baixos do TSH. E essa fase inicial, ela pode ser assintomática ou ter poucos sintomas. E aí, se esse tratamento não for instituído, isso pode progredir para essa elevação dos hormônios e esses sintomas vão aumentando e vão se intensificando. Tá? Então, a gente pode ter tanto esse quadro evolutivo, gradual, mas a gente pode ter isso evoluindo mais rapidamente. Vai depender muito da causa do hipertireoidismo. Ótimo. Bom, então já discutimos aqui que os sintomas estão relacionados a um aumento na atividade metabólica, e aí a parte laboratorial, você já entrou um pouco nisso, né? Mas só para a gente entender melhor essa parte laboratorial, então, queria só que você me explicasse um pouco de novo esse funcionamento. Então, bom, tem o T3 e o T4, que são os hormônios tiroidianos propriamente ditos, né? E tem o TSH, que ele é produzido pela hipófise, que vai regular a função. Então, quando o T3 e T4 diminuem, o TSH aumenta. Quando o T3 e T4 aumentam, o TSH diminui, correto? Tá. Isso. E aí vamos voltar então para a questão laboratorial agora. Quais são os exames na suspeita de um hipertiroidismo? O que você vai dosar? Então a gente vai dosar, né, esses exames que vão avaliar a função da tireoide, que é o TSH, o T4 e o T3, né? Então, o TSH, no hipertireoidismo, ele vai estar sempre baixo quando a gente está falando de um hipertireoidismo primário. Por quê? Porque a gente tem duas formas aí de hipertireoidismo, dois grandes grupos. Então, eu tenho aquele hipertireoidismo primário, quando o problema é primariamente da tireoide, e eu posso ter um hipertireoidismo central, quando eu tenho um problema no hipotálamo ou na hipófise. Então, as principais causas de hipertireoidismo vão ser primárias, um problema primariamente da tireoide, e aí eu vou ter, de fato, o T3 e o T4, num primeiro momento, normais, com um TSH baixo, suprimido, que a gente fala abaixo da referência, e num segundo momento, eu tenho o T3 e o T4 se elevando altos, com esse TSH suprimido, baixo, tá? Mas quando eu tenho as causas centrais, então, por exemplo, eu tenho um problema hipofisário, onde a hipófise não está produzindo adequadamente esse TSH ou está produzindo em excesso. Então, eu tenho um problema hipofisário. No caso do hipertireoidismo, eu vou ter essa hipófise com um tumor, por exemplo, um adenoma hipofisário que produz TSH em excesso. Então, esse TSH em excesso, ele vai estimular excessivamente a tireoide, e aí eu vou ter um quadro laboratorial com T3 e T4 elevados, mas com um TSH que está normal ou alto. Ele não suprime, porque o problema original é no próprio TSH. Tá? Então, eu tenho esses dois grandes grupos aí. Na maioria das vezes, a gente vai estar diante desses quadros primários de hipertireoidismo, tendo em vista que essas causas centrais são mais raras. Então, o mais esperado é um TSH baixo com T3 e T4 normais. Tá? E aí a gente pode fazer exames adicionais para poder chegar na causa desse hipertireoidismo. E aí o que a gente tem? A principal causa de hipertireoidismo é uma doença autoimune, onde eu vou ter um autoanticorpo sendo produzido, né? Então, pelo nosso próprio sistema imune atuando ali contra a própria tireoide. Então, esse autoanticorpo, que a gente chama de TRAB, ele vai atuar lá no receptor do TSH e vai estimular essa tireoide como se fosse o próprio TSH. Então, nos casos dessa doença, que é chamada doença de Graves, eu vou ter esse TRAB positivo. Então, é um outro exame que a gente faz com frequência para poder já entrar aí na possível causa desse hipertireoidismo.
Ótimo. Bom, já vou entrar um pouco nas outras causas. A doença de Graves é provavelmente a mais comum, né? Mas antes de entrar nas outras causas, eu só queria voltar. Você disse que em alguns casos você pode já ter uma manifestação laboratorial de hipertiroidismo sem um quadro clínico compatível, né? Então, que você vai ver os hormônios já mostram ser alterados, mas não tem sintomas característicos, né? E é muito comum a gente solicitar os testes da tiroide, principalmente T4 livre, TSH, num paciente, como um exame de rotina, num paciente que não tem nenhuma queixa, que está fazendo uma avaliação de rotina. Qual que é a importância desses exames como um teste de rotina? Então, na verdade, né, esse quadro inicial, que seria um hipertireoidismo subclínico, quando ele é leve, né, eu tenho um TSH pouco baixo, né, geralmente ele entre 0,1 e o limite inferior, que é em torno de 0,4, 0,5, muitas vezes eu posso realmente não ter sintomas, né, mas eu posso ter também, mesmo com o T3 e o T4 normais, nesse quadro de hipertireoidismo subclínico, alguns podem ter sintomas leves, tá? Só para deixar isso claro. Bom, mas em relação que aí você perguntou, nesses quadros sem sintomas, o papel do TSH, né, desse exame de rotina. Na Exato. verdade, quando faz uma dosagem de um exame num paciente assintomático, eu estou buscando fazer um diagnóstico mais precoce, né? O que a gente fala aí de um screening, um rastreamento. O hipertireoidismo, por ser uma doença mais rara, né, com uma prevalência menor, e por, na maioria das vezes, a gente ter um quadro sintomático, geralmente quando a gente dosa o TSH de rotina, a gente não dosa visando o diagnóstico do hiper. A gente faz muito mais pensando no diagnóstico do hipotireoidismo, tá certo? Então, assim, a gente até pode, muitas vezes, se deparar com um TSH baixo num paciente completamente assintomático, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Então, diferente do hipotireoidismo, que muitas vezes eu vou diagnosticar num exame de rotina, o hipertireoidismo, geralmente a gente vai fazer o diagnóstico mesmo a partir de um quadro clínico, tá? Mas exames de rotina, quando a gente pede só o TSH. Ele é o primeiro exame que a gente faz e, na alteração dele, a gente complementa com o T3 e o T4, por exemplo. Ótimo. Bom, e uma vez que você já identificou laboratorialmente o hipertiroidismo, então o passo seguinte é investigar a causa. Você já falou da principal delas, que é a doença de Graves, mas tem outras causas também, né? Então, quais seriam as principais causas do hipertiroidismo? Então, a doença de Graves, né, é a principal causa, que é essa doença autoimune, em que eu vou ter realmente um aumento da produção, né, desses hormônios, independente aí do TSH, porque eu tenho esse autoanticorpo estimulando, e eu tenho o que a gente chama dos bócios nodulares tóxicos, né? Então, eu tenho o bócio multinodular tóxico e o bócio uninodular tóxico, que também é chamado de doença de Plummer. Então, o que é isso? Eu tenho nódulos ali na tireoide, ou vários, né? No caso da multinodular, ou um único nódulo, que eles vão começar a funcionar de forma independente do TSH, de forma autônoma. Então, eles estão produzindo muito hormônio tireoidiano, esses hormônios vão lá na hipófise, vão suprimir esse TSH, mas eles estão com um funcionamento autônomo que já independe do estímulo do TSH, então eles continuam produzindo, tá? Então, é a segunda causa aí de hipertireoidismo em idosos é até um pouco mais comum do que a própria doença de Graves, no caso do bócio multinodular tóxico, tá? E a gente tem um terceiro grupo aí, que no hipertireoidismo verdadeiro, que eu acho importante também a gente diferenciar, João, o hipertireoidismo da tireotoxicose. Porque quando a gente fala em hipertireoidismo, eu estou falando em hiperfunção da glândula. Então, eu estou falando que está tendo um aumento de síntese desses hormônios. Mas existem algumas situações, como as tireoidites, em que acontece uma agressão ali à tireoide por inúmeras causas, e eu tenho uma certa destruição
dos folículos com liberação dos hormônios pré-formados. Então, nesse caso, cai muito hormônio na circulação. Quando eu doso, esses hormônios eles vão estar elevados, o T3 e o T4, mas não porque a glândula está produzindo muito hormônio, mas porque eles foram liberados rapidamente na circulação. Então, nesse caso, não é conceitualmente um hipertireoidismo propriamente dito, mas os sintomas clínicos e o laboratório vão ser de um hipertireoidismo, a gente chama de tireotoxicose. Isso vai acontecer numa fase mais inicial das tireoidites subagudas, tá? Então, são uma outra causa também desse excesso hormonal. Mas é uma causa que não vai levar aos sinais clínicos do hipertireoidismo. Vai levar, só que eu não vou ter um aumento de produção desses hormônios. Ela é uma causa que ela é transitória, porque cai esse tanto de hormônio na circulação, eles estão altos, então o paciente fica com sintomas de hipertireoidismo, só que depois que esses hormônios são clareados ali, eles são metabolizados, esse nível hormonal normaliza e esses sintomas melhoram, e às vezes vem até depois uma fase de hipotireoidismo. Tá ótimo. Então, a investigação, uma vez que você já identificou o hipertiroidismo, que tipo de exame que você vai fazer? Ultrassom, exame de imagem, qual que é o papel do exame de imagem? Então, quando eu tenho, né, por exemplo, se eu tenho, aí entra também o exame clínico, né, porque a palpação da tireoide é muito importante na avaliação do paciente, né, endocrinológico, como toda, na verdade, todo paciente deveria ter sua tireoide palpada, né, mas se eu estou com uma suspeita de um hipertireoidismo, eu vou palpar a tireoide do meu paciente. Se essa tireoide é uma tireoide que está difusamente aumentada, né, então fala muito a favor aí, por exemplo, de uma doença de Graves, e aí o ultrassom ele pode me ajudar, mas ele não é fundamental para esse diagnóstico. Tá? Se eu pedir um ultrassom da tireoide, eu vou ver um aumento da vascularização, ao Doppler, eu vou ver uma tireoide muitas vezes aumentada, né? Posso ver um padrão um pouco heterogêneo, mas ele não é essencial para eu fazer esse diagnóstico. Normalmente a gente vai utilizar o ultrassom quando eu tenho realmente a percepção de nódulos, tá? Então, se eu palpei nódulos, eu posso estar diante de um bócio multinodular tóxico ou uninodular tóxico. Então, o ultrassom vai me mostrar esses nódulos. E aí, tendo nódulos com um diagnóstico laboratorial de hipertireoidismo, aí eu tenho que partir para um exame que é a cintilografia da tireoide. Porque esse exame vai me mostrar se aquele nódulo, ele realmente é um nódulo que ele é hiperfuncionante, que ele está produzindo muito hormônio, ou não. Se ele produz hormônio igual ao restante da glândula, ou até se ele produz menos hormônios, que a gente chama de um nódulo quente ou um nódulo frio. Então, isso vai ser importante tanto para o diagnóstico dessa doença nodular. Então, se eu tiver, por exemplo, algumas áreas ali quentes, né, hiperfuncionantes, entremeadas a áreas frias, eu vou estar diante de um bócio multinodular tóxico. E se no ultrassom eu tenho um nódulo só, faço a cintilografia e aquele nódulo ele é uma área quente, ele está hiperfuncionante, então eu tenho o diagnóstico do bócio uninodular tóxico, também chamado doença de Plummer. Tá ótimo. Exames laboratoriais, além da dosagem do T3, T4, TSH? O TRAB, né? O Quando eu tenho a TRAB. suspeita, então, da doença de Graves, o TRAB, e claro, né, a doença de Graves, por ser uma doença autoimune, ela faz parte do espectro que a gente chama de doença autoimune da tireoide. Existe um percentual muito pequeno, tá, de doença de Graves que pode ser TRAB negativo. E aí, nesses casos, a gente pode ter outros autoanticorpos da tireoide positivos, como, por exemplo, o anti-TPO, antitireoperoxidase. Ótimo. Bom, e então com os exames chegou num diagnóstico já definitivo do hipertiroidismo e da causa desse hipertiroidismo. E o passo seguinte, então, é tratar isso daí, né? Normalmente, como primeira linha de tratamento, primeiro, medidas de estilo de vida. Qual que é a importância disso no paciente com hipertiroidismo? Que tipo de orientação que você dá para eles?
Então, primeiro que o paciente que está com hipertireoidismo ali franco, ainda não tratado, né? Então, ele é um paciente que ele está taquicárdico, ele é um paciente onde ele está muitas vezes ali fadigado, ele está emagrecido, às vezes ele perdeu peso. Então, a gente não aconselha que esse paciente vá de cara começar, por exemplo, uma atividade física. Então, seria até arriscado. Então, eu tenho que compensar esse paciente primeiro, né, controlar esse hipertireoidismo. Muitas vezes a gente vai usar, por exemplo, um beta-bloqueador no primeiro momento, antes de liberá-lo para começar uma atividade física, né? A alimentação, hoje em dia tem sido muito falado, né, até nas redes sociais, na questão aí de uma dieta para a tireoide. Na verdade, o que a gente tem? Né? A gente tem alguns micronutrientes que são importantes para o funcionamento da tireoide como um todo. Né? Então, por exemplo, o iodo é o principal deles, né? Mas a gente tem o iodo presente no próprio sal de cozinha, né? Que por lei ele é iodado. Então, a quantidade de iodo que a gente tem no sal de cozinha, se a gente tem um consumo mínimo aí desse sal, já é suficiente, eu não preciso de suplementar mais iodo, né? O selênio é um outro micronutriente importante aí para a tireoide, mas a gente também não tem uma recomendação formal de suplementar selênio, até porque a gente nem tem estudos, por exemplo, no Brasil como um todo, que nos mostram se a gente é suficiente em selênio ou deficiente em selênio. Né? Então, o que a gente orienta geralmente é, se você consumir 1 a 2 castanhas do Pará ou castanha do Brasil, né, que tem sido mais recentemente chamada, já é suficiente para te dar a quantidade de selênio que a gente precisa, que a tireoide precisa para funcionar. Né? A vitamina D também tem um papel importante, assim como o ferro, o zinco. Então, esses micronutrientes que geralmente a gente consegue com uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada e variada. E a vitamina D, que é importante aí, né? Independente da dieta, a gente acompanhar, dosar ou já fazer uma suplementação de uma dose diária ali, dentro das recomendações diárias por faixa etária, né? Então, assim, é uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada para ajudar essa tireoide a funcionar bem. Ótimo. E aí, uma primeira linha de tratamento, o que é o Tapazol? O que ele faz? Quando que ele é indicado? Então, o Tapazol, ele é uma droga antireoidiana que vai atuar inibindo a síntese dos hormônios tireoidianos. Então, quando eu tenho uma síntese aumentada, como na doença de Graves, como no bócio multinodular e uninodular tóxicos, por exemplo, né? Eu estou tendo uma produção aumentada desses hormônios. Então, esse tapazol, ele vai bloquear essa síntese, ele vai reduzir essa síntese aumentada. Então, por exemplo, não adianta eu usar tapazol para uma tireoidite, para uma fase ali tireotóxica da tireoidite, onde, como eu expliquei, eu não tenho aumento de produção, eu só tenho uma liberação. Então, nesses casos, o tapazol ele não vai ser indicado, porque ele não vai ter esse papel. Então, a gente vai usar o tapazol quando eu tenho essas causas realmente de uma hiperfunção. E vai ter a principal droga que a gente tem, a principal medicação para o controle desse hipertireoidismo, seja do hipertireoidismo subclínico, quando houver indicação de tratar, né? Porque também não é sempre que eu vou ter indicação nesse caso, e para o hipertireoidismo clínico, franco, esse sim, né? Sempre com a indicação de tratar. Ótimo. E qual que é a resposta que você espera com ele? Normalmente ele consegue controlar bem a patologia, os sintomas da tireoide, demora para baixar o nível hormonal. Então, tudo depende do nível inicial dos hormônios. Então, se eu estou com níveis inicialmente muito elevados, um hipertireoidismo muito descompensado, né? Níveis de T3, de T4 ali muito altos em relação ao que a gente tem do normal, da referência, eu vou ter que usar uma dose mais alta de tapazol e eu posso demorar um tempo um pouco maior para poder conseguir normalizar esses exames, tá? Se eu tenho, por exemplo, no caso da doença de Graves, um nível de TRAB muito alto, porque o TRAB, além de ele ter um papel diagnóstico, ele também tem um papel, ele se correlaciona com a atividade da doença. Então, se eu tenho títulos de TRAB muito elevados,
possivelmente eu vou demorar talvez um pouco mais para controlar esse paciente. Então, tudo vai depender. Se eu tenho um hipertireoidismo subclínico, com indicação de tratar, Oi? Caiu aqui, mas voltou aqui, voltou. então, se eu tenho um hipertireoidismo subclínico, né, com níveis de T3 e T4 que inicialmente estão normais, mas eu vou usar o tapazol porque eu preciso normalizar esse TSH, não posso deixar ele suprimido, ele baixo, eu vou usar uma dose baixinha e rapidamente ali, dentro de 2, 3 meses, possivelmente eu já consiga normalizar. Então, esse tempo de normalização, a dose que eu vou utilizar, vai depender desse quadro inicial laboratorial. Mas é uma medicação que tem efeitos colaterais também. Sim, tem efeitos colaterais e esses efeitos geralmente eles são dose dependentes e eles são mais comuns no início do tratamento. Então, o que seria uma dose inicial, né? Quando eu estou, por exemplo, diante de um hipotireoidismo subclínico, geralmente a gente usa dose ali de 2,5 a 5 miligramas, né? Eu tenho comprimidos de 5 e de 10 miligramas. Quando eu tenho um hipertireoidismo já franco, níveis de T4 de fato elevados, né? E ou T3, geralmente a gente vai começar ali com doses vão variar ali de 10 até 40 miligramas por dia, tá? Doses baixinhas, o risco de efeito colateral é muito baixo. Doses mais altas, acima de 20 miligramas ali por dia, a gente tem um risco, né? Principalmente ali de alterações nas enzimas hepáticas, tá? Posso ter um risco também que é raro, mas é um dos efeitos mais temidos, que é a granulocitose, tá? E a gente pode ter um risco aumentado também, que é mais raro ainda, e esse sim não tem muito a ver nem com a dose, nem com o tempo de uso, que seria uma reação do tipo lupus-like, tá? Que seria uma vasculite, mas isso é bem menos comum. Então, geralmente, a gente orienta o paciente no início, o que a gente realmente teme mais é pela hepatotoxicidade, e no caso do tapazol, é mais colestática, então é mais ali, né, alteração em enzimas canaliculares, que eu posso ter uma elevação de bilirrubinas, e o risco da granulocitose. Então, a gente orienta o paciente, quando a gente vai prescrever o tapazol, que caso ele tenha, né, sintomas de colestase, então, fezes, né, brancas, uma urina escura, fique com as mucosas amareladas, ou se ele tiver um quadro febril, né, que ele procure um pronto atendimento para fazer tanto as enzimas hepáticas, a função hepática, né, no primeiro caso, ou no caso de febre, fazer um hemograma, e se houver, né, principalmente uma leucopenia, a orientação tem que suspender o tapazol e a gente tem que considerar, né, outra alternativa aí de tratamento. Ótimo. Bom, então o tapazol é geralmente a primeira linha de tratamento e você vai usar ele em doses progressivamente maiores, a depender da resposta. E a mudança do tratamento ou é para quando você chega numa dose limite ou em função desses efeitos colaterais. Né? Isso. Tem uma Tá. situação que eu acho importante, que a única situação onde o tapazol não é primeira linha de tratamento é no primeiro trimestre da gestação. Nesse caso, a gente prefere o propiltiuracil, que é uma outra droga também da mesma classe, né? Também é considerada uma tionamida, uma droga antireoidiana, e a única situação onde eu vou preferir o propiltiuracil ao tapazol, além de quadros que a gente tem que são muito graves, né? Que é inclusive uma urgência endocrinológica, que é quando eu tenho uma tempestade tireoidiana. Então, nesse caso, o propiltiuracil também passa a ser preferível, tá? Do que o tapazol. Mas tirando isso, que são exceções, né? O tapazol realmente vai ser primeira linha de tratamento. E também não na tireoidite, nas tireoidites onde... Eu não vou usar. Na tireoidite, na verdade, a gente vai usar só os sintomáticos mesmo e o beta-bloqueador e esperar o quadro passar transitório. Ótimo. Bom, o passo seguinte é o uso do iodo radioativo.
Né? Como é que é esse tratamento e por que a preocupação que existe com ele? Então, na verdade, o iodo radioativo, a gente não necessariamente tem que usar, né? Ele é uma opção de tratamento. Então, na verdade, a gente tem três opções de tratamento do hipertireoidismo em geral. O tratamento medicamentoso, que na imensa maioria das vezes vai ser com o tapazol, e geralmente, né, no início ali, até eu conseguir ter o controle, a gente usa o beta-bloqueador para controlar principalmente taquicardia, tremores, sudorese, né, esses sintomas mais hiperadrenérgicos. E aí, quando eu não consigo controlar, né, com o tapazol, ou quando eu estou usando esse tapazol já por muito tempo, geralmente no caso da doença de Graves, o preconizado, né, é a gente usar o tapazol por 12 a 18 meses, e aí se em 18 meses eu não tiver conseguido controlar essa função tiroidiana, o TRAB não tiver tido uma queda significativa ou até ter negativado, né, ou se eu estiver ali controlando, mas com uma dose de tapazol ainda alta, aí tem a indicação, por exemplo, de considerar o iodo radioativo, que já é uma terapia mais definitiva, assim como a própria cirurgia, né? Mas entre a cirurgia e o iodo radioativo, no caso da doença de Graves, por exemplo, na imensa maioria das vezes, se eu vou pensar numa terapia definitiva, né, se eu não conseguir ter esse bom controle ali com o tapazol por esse período, a gente acaba optando pelo iodo radioativo, né? O iodo radioativo, ele é um tratamento que ele é simples de ser feito, porque eu vou tomar, né, o iodo ali traçado é o iodo 131, e então ele é dado via oral. A dose que a gente usa para o controle, né, tanto da doença de Graves quanto do esboço multinodular e uninodular tóxico, é uma dose que eu não preciso de internação. Então o paciente vai, toma aquele iodo radioativo, né, e é liberado para casa depois, radioproteção, tá? E geralmente, assim, a gente tem muito pouco efeito colateral, né? Mas quando a gente usa em doses mais altas, eu posso ter, às vezes, por ele ser oral e passar pelas glândulas salivares, né? A gente pode, às vezes, ter alguma irritação ali nessas glândulas, uma cialadenite, mas que em doses que a gente usa para o Graves, para o bócio nodular e multinodular tóxico, é muito raro de acontecer. E a gente vai dar esse iodo, na verdade, visando que levar esse paciente para o hipotireoidismo. Porque a célula folicular da tireoide, né, é a única célula do nosso organismo que tem a capacidade de organificar esse iodo. Então, ela vai internalizar esse iodo e essa radiação ela vai sendo emitida de dentro para fora e vai causando uma destruição dessas células. Então, com o tempo, eu vou transformar esse hipertireoidismo num hipotireoidismo. Claro que passando muitas vezes pelo eutireoidismo. Então, alguns pacientes, após o iodo radioativo, vão ficar um tempo com a função tireoidiana normal, sem precisar do tapazol e sem precisar de repor o hormônio tireoidiano. Outros já vão evoluir mais rapidamente para o hipotireoidismo. E eu vou ter que começar a tratar esse hipotireoidismo. Agora, o tempo que isso vai acontecer, né, como que vai ser essa resposta, isso é um pouco imprevisível. Tá? E tem pacientes, inclusive, que é uma minoria dos casos, que após 6 meses, dado o iodo radioativo, que é o tempo que a gente tem normalmente, né, habitual para aguardar a resposta a essa terapia, que vão precisar de uma segunda e eventualmente até de uma terceira dose, porque eles podem ter recidivo após esse período aí, usando o iodo radioativo. Então, basicamente, o iodo radioativo ele vai levar a uma destruição nas células da tireoide que estão produzindo hormônio e isso vai diminuir o nível de hormônio. O problema, pelo que eu estou entendendo, é que você não consegue controlar quanto que vai ser essa destruição e quanto que vai ser esse nível de hormônio, podendo levar ou a um hipertiroidismo talvez menos intenso, ou a um eutiroidismo, ou a um hipotiroidismo. Seria isso. E Isso está ligado à dose, ou seja, você pode ir fazendo isso gradativo para tentar evitar chegar no hipotireoidismo ou não?
Olha, geralmente, o que acontece? É como se fosse uma balança, né? Então, de um lado, eu tenho ali, se eu der uma dose baixinha, eu tenho um risco maior de ter recidiva do hipertireoidismo e de não resolver o problema. Se eu peso a mão na dose, eu empurro mais rapidamente esse paciente para o hipotireoidismo. Então, a gente já tentou no passado usar uma dose com o objetivo de evitar o hipotireoidismo e tentar manter esse paciente com a função tireoidiana normal. Mas aí a gente tinha mais recidiva. Então, hoje, acaba que quando a gente dá o iodo radioativo, a gente meio que já objetiva levar esse paciente para o hipotireoidismo mesmo. A gente acaba dando uma dose um pouco maior, pensando que no paciente que eu já selecionei para iodo, eu já estou querendo evitar esse hipertireoidismo. Então, o benefício maior é de evitar a recidiva do hiper pós-iodo, ou seja, eu prefiro resolver na primeira dose, então a gente acaba dando uma dose que mais provavelmente vai resolver o hiper e, consequentemente, né, levar ao hipo. E basicamente isso é feito porque o hipotireoidismo é mais fácil de tratar, tem menos, vamos dizer, é melhor você tratar um hipotireoidismo do que o hipertireoidismo. Então, João, isso era um raciocínio que a gente tinha até alguns anos atrás. Isso era um raciocínio tipo, tradicional lá, da época que eu fiz faculdade, a gente tinha sempre esse argumento e falava isso para o paciente. Só que tem estudos mais recentes, né, que vêm acompanhando os pacientes que fizeram o radiodo e comparando aqueles pacientes que não fizeram e que mantiveram doses baixinhas de tapazol, que tem mostrado que, na verdade, não é bem assim. O hipotireoidismo pós-radiodo, ele não tem um controle tão fácil. Tá? Às vezes o paciente demora muito para estabilizar essa função tireoidiana, ele passa períodos ali com essa função descontrolada, e quando a gente compara, às vezes, ali, qualidade de vida, morbidade, mortalidade, esses pacientes que fizeram radiodo, muitas vezes eles evoluem pior nesse sentido. Então, hoje em dia, a gente tem usado cada vez menos o iodo radioativo e está tendo uma tendência maior de se manter esse paciente com o uso do tapazol em dose baixinha a longo prazo. Ótimo. E, bom, as principais causas que a gente colocou aqui, que é o nódulo tóxico e, enfim, o próprio a tiroidite, que não é propriamente um hipertiroidismo, mas que leva ao aumento dos hormônios da tiroide, e a doença de Graves, né? Essas duas elas são evolutivas, ou seja, tudo bem, você vai controlar com a medicação com base no que você está vendo agora, mas você tem uma expectativa, olha, isso aí vai. No caso no caso da tiroidite, você já disse que ele tende aos poucos a evoluir para o hipotiroidismo, e por isso que você não trata, né? Mas na doença de Graves e nos nódulos, eles tendem a continuar aumentando o nível de tiroide, ou seja, você vai ter que ir usando doses progressivamente maiores, eles tendem a diminuir, como é que é isso? Então, a doença de Graves, como toda doença autoimune, né? Então, ela tem períodos ali de maior atividade. Então, quando abre o quadro, né, geralmente, né, o que a gente espera é que eu vou usar a medicação, vou conseguir ter o controle da função tireoidiana e, ao mesmo tempo, enquanto eu estou usando, por exemplo, o tapazol, a gente vê que os títulos desse autoanticorpo do TRAb, eles tendem a ir caindo e a gente tem uma chance da doença entrar em remissão e eu conseguir, né, depois desses 18 meses, às vezes até suspender a medicação e ficar um tempo sem medicação. Mas claro que também existe o risco de eu ter depois recidiva e ter que voltar com esse tratamento. E vão ter pacientes que eu vou conseguir manter uma dose baixinha de manutenção. Então, isso é a evolução mais esperada. Eu consegui estabilizar esse paciente com uma dose baixa de tapazol, que eu vou manter a longo prazo, ou eu consegui até suspender esse tapazol e esse paciente ficar em remissão, tá? Agora, tem alguns casos, né, que tem um controle realmente mais difícil, que eu não vou conseguir reduzir essa dose, que vão precisar de ficar mantendo doses altas de tapazol, que são os casos que eu vou evoluir, por exemplo, selecionar para uma radioterapia, né? E aí, quando eu dou essa radioterapia, eu estou pensando, então, estou fazendo essa terapia definitiva. Então, Ótimo. o GRE, em geral,
ele tende, ao longo do tempo, né, melhorar na maioria dos casos, entrar em remissão, tá? Agora, quando eu estou diante de um bócio multinodular. Só uma coisa, ainda em relação ao Graves, como considerando que é uma doença autoimune, tem algum papel o uso de imunossupressores e outros tratamentos para a doença autoimune? Porque você está tratando com as medicações aí, o hipertiroidismo, mas e a questão da doença autoimune? Tem algum tratamento específico? Então, isso é curioso, né? Porque assim, as doenças endocrinológicas autoimunes, né? O Graves, o próprio diabetes tipo 1, no geral a gente não trata com imunossupressor, né? Exatamente por quê? Porque se eu fizer uma imunossupressão, o prejuízo de uma imunossupressão pode ser muito maior, né? Os efeitos colaterais, do que eu resolver ali já o problema em si, né? Dessa autoimunidade, que no caso aí é a hiperfunção da glândula. Mas, né, tem uns estudos mais recentes, tem um estudo que foi publicado aí há 2 ou 3 semanas, usando, por exemplo, o metotrexato, junto com o tapazol, para ajudar nesse controle. Então, o futuro está tendendo aí para essa direção. Tá? Então, tem estudos mais recentes aparecendo aí, tanto até com imunobiológicos, com bloqueadores desse TRAB, né? Mas hoje o tratamento padrão a gente não usa, não faz. Tá, tá ótimo. E aí você ia falar dos nódulos. Isso. No caso do bócio multinodular ou uninodular tóxico, a gente aí já é o contrário. Eu não tenho uma expectativa de melhora, né? Seja espontânea ou seja com essa possibilidade de depois suspender a medicação, né? A tendência é ao contrário. Ao longo dos anos, esses nódulos eles podem ir aumentando e eu ter que ir, né, mantendo a dose do tapazol ou até ter que aumentar essa dose. Então, quando a gente está diante dessas doenças nodulares tóxicas, né, a gente acaba pensando mais numa terapia definitiva, ou no iodo radioativo, ou na própria cirurgia. Se eu tiver, por exemplo, um bócio muito volumoso, um nódulo muito volumoso, que está com sintomas compressivos, por exemplo, né, eu posso ter sintomas ali de disfagia, às vezes uma dispneia, se eu tiver ali uma compressão, um desvio de traqueia, né? Eu posso ter uma disfonia, se eu estiver acometendo, por exemplo, nervo laríngeo recorrente, que vai lá inervar pregas vocais. Então, eu posso ter um nódulo que está crescendo aqui para dentro do tórax, né? Um bócio mergulhante. Então, esses casos são casos ótimos para a gente tratar com cirurgia, né? E aí eu não só trato o hipertireoidismo, claro, vou levar o paciente para o hipo, né? Que eu vou tirar a tireoide dele, mas eu estou resolvendo o problema do bócio volumoso, do nódulo ali. Da mesma forma, quando eu tenho nódulos, é importante a gente descartar também a possibilidade de estar diante de um nódulo maligno, né? E aí que são pacientes que também vão ser candidatos para cirurgia. Quando existe alguma dúvida, através de outros exames, pode ser indicado até como forma de fazer essa diferenciação, né? Então, E tá, pelo que eu entendi, então, vamos lá. O tapazol é a medicação de primeira escolha. No caso da doença de Graves, a tendência é que com o tempo a dose de tapazol possa ser diminuída, né? E às isso, vezes até mantida com ela em doses baixas em longo prazo. No isso. caso dos nódulos tóxicos, quando você estabiliza uma dose da medicação, a tendência é que aos poucos você precise de doses maiores para manter o controle da doença. E por isso que você vai para um tratamento mais definitivo de forma mais precoce. Sim. Na verdade, no caso do tratamento definitivo, claro, se eu estiver tendo essa necessidade crescente, essa dificuldade de controle medicamentoso, ou se o nódulo em si também está crescendo, né? Por exemplo. Tá. Bom, e aí o terceiro, então já discutimos sobre o medicamento antitiroidiano, sobre o uso do iodo radioativo e a última opção que é a cirurgia, que a gente já entrou um pouco nessa discussão, né? Mas como é que é? A cirurgia, você costuma tirar toda a glândula tiroide, você tira uma parte dela, você tira só o nódulo, no caso de um nódulo único, por exemplo, como é que funciona? Então, quando a gente tem, se eu penso em cirurgia para tratar a doença de Graves, né, que é exceção,
né? Mas em alguns casos, por exemplo, casos que estão muito refratários ao tratamento clínico, que o paciente possa ter ali alguma dificuldade ali de fazer o iodo radioativo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, uma paciente que está gestante, eu não tenho a opção de usar o iodo radioativo, que ele é contraindicado na gestação. O controle está muito difícil, não estou conseguindo controlar a doença, já estou com doses máximas de tapazol, e isso está implicando em riscos ali para a gestação em si, para o feto, né? Então, às vezes, nesse caso, eu tenho que partir para uma cirurgia ali mais priorizada, fazer uma tireoidectomia total. Então, no caso da doença de Graves, geralmente, né, a gente vai fazer a tireoidectomia total. Por quê? Porque se eu deixo, né, no passado já foi feita a tireoidectomia subtotal, e o que se via é que depois de um tempo a gente podia ter recidiva daquele pedacinho de tireoide que ficava. Então, o preconizado é fazer a tireoidectomia total. Quando eu tenho um bócio multinodular tóxico, a gente também vai preconizar a tireoidectomia total, porque eu estou com nódulos na glândula como um todo. Eu posso até não ter todos aqueles nódulos ali hiperfuncionantes, mas eu tenho nódulos, então não faz muito sentido a gente preservar a parte da tireoide. Tá? A gente só vai pensar, na maioria das vezes, numa tireoidectomia parcial quando eu tenho a doença de Plummer, né? Quando eu tenho um nódulo único, e aí eu vou tirar o lado da tireoide que tem aquele nódulo. Então, a menor cirurgia que a gente faz na tireoide, isso para qualquer doença tireoidiana aí que eu pensar em tratamento cirúrgico, é a lobectomia com a istimectomia. Então, eu tiro um lobo inteiro e uma parte do istmo. Não existe a gente tirar só o nódulo, tá? Então, se eu tenho esse nódulo tóxico no lobo direito, eu vou tirar o lobo direito e metade aí do istmo e deixo a outra metade da tireoide ali, que tá, né, saudável, que não tem nódulo nenhum. E aí eu posso, com isso, inclusive, muitas vezes evitar a necessidade de repor o hormônio tireoidiano. Ótimo. Bom, e você já falou um pouco sobre a dificuldade em regular o hormônio após uma tiroidectomia, né? Então, como é que é o pós-operatório? Qual que é o acompanhamento que esse paciente tem após uma cirurgia da tiroidectomia? Na verdade, a pós-tireoidectomia, né, na maioria das vezes, a gente nem tem tanta dificuldade. A radioiodoterapia, que é mais difícil, porque demora um pouco para chegar nessa função tireoidiana estável. No caso da tireoidectomia, né, o paciente opera hoje e amanhã ele já está recebendo a levotiroxina. Ele já sai do hospital com a reposição do hormônio, né, exatamente para não deixar esse hormônio cair tanto ali, né? Já que eu tirei a tireoide toda, eu tirei toda a produção desse hormônio, então eu já tenho que fazer essa reposição de imediato, né? Então, geralmente, a gente começa com uma dose ali, que a gente deveria começar com uma dose ali em torno aí de 1,5 microgramas por quilo por dia, né? Que é uma dose média, quando a gente tem, né, uma reposição total, quer dizer, no caso de uma tireoidectomia total, e depois dessa dose a gente vai fazendo ajustes baseados, né, nos níveis de TSH, principalmente, e de T4 também. Ótimo. E você usa isso diariamente, comprimido, oral? Todos os dias, pela manhã, em jejum, né, com um pouquinho de água, idealmente aguardando 30 minutos para poder tomar o café da manhã e 30 minutos para tomar qualquer outro comprimido, tá? Tá, Então, e isso vai ser pro resto da vida, né? para o resto da vida, para ter uma absorção aí otimizada. Ótimo. No Tapazol, você já discutiu a respeito de alguns efeitos colaterais, as preocupações em relação a isso. No caso da reposição dos hormônios tireoidianos, no hipotireoidismo, você tem menos preocupação com o efeito colateral. Sim, porque os efeitos colaterais, eles vão ser decorrentes, na verdade, de uma dose excessiva, e eu vou ter efeitos, na verdade, de como se fosse de um hipertiroidismo, né? Ou se a dose estiver aquém do que a adequada, eu vou ter um hipotiroidismo não totalmente compensado, né? Mas a levotiroxina em si, ela tem muito, quase que nada de efeito colateral se eu estou na dose adequada. Ou seja, uma doença que, no fundo, o hipertireoidismo, claro, não estou considerando um nódulo maligno, eventualmente, que é uma opção, mas considerando os nódulos tóxicos, considerando
a doença de Graves, são doenças que elas têm bom prognóstico de longo prazo, vida normal para a pessoa. Sim, sim, com certeza, né? São doenças tratáveis. E Ótimo. com, né? Claro que, assim, no caso da doença de Graves, só uma observação aqui que eu acho importante, que a gente pode ter, né, manifestações extratireoidianas, e a principal delas vai ser a doença ocular tireoidiana, que essa, sim, a gente está falando de uma doença rara, né, mas que pode ter uma evolução um pouco pior, os quadros graves, né, inclusive com ameaça de perda visual, mas vão ser a exceção. Tá ótimo. Camila, acho que deu para entender bem aí os princípios gerais aí, o que esperar em relação ao hipertiroidismo, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Fico à disposição, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez.